Você já parou para pensar que a gente confia no herói da história, quase sem questionar? É automático. Se o anime, o filme ou o livro nos diz que aquele personagem é o mocinho, nós embarcamos na jornada dele. Mas, e se essa confiança for uma armadilha? E se o herói estiver completamente, desastrosamente, errado? Essa ideia me perturba há um tempo. Pensa comigo. Toda a construção da história é feita para a gente ficar do lado dele. A câmera acompanha cada passo. A trilha sonora épica toca nos momentos de triunfo. Os diálogos são escritos para a gente simpatizar com as suas dores e motivações. É uma manipulação emocional muito bem feita. A gente acaba torcendo pelo protagonista, não porque ele está objetivamente certo, mas porque a narrativa nos obriga a ver o mundo através dos olhos dele. É como se a gente estivesse usando um óculos que só mostra um lado da verdade. Agora imagine que, nesse mesmo mundo, existe um outro personagem. Um personagem que a história pinta como um obstáculo, uma ameaça, talvez até o vilão. Mas e se essa pessoa, de uma perspectiva externa, fosse a única a enxergar a imagem completa? E se ela percebesse que as ações do nosso amado herói estão, na verdade, pavimentando o caminho para uma catástrofe futura? De repente, aquele que luta contra o protagonista não é um inimigo do bem, mas alguém tentando desesperadamente impedir um desastre que só ele consegue ver. É nesse ponto que a nossa moralidade entra em colapso. O que acontece quando a narrativa que a gente tanto confia vira de ponta cabeça? Você teria a coragem de abandonar o seu protagonista no meio da jornada, mesmo que ele acredite piamente que está salvando o mundo? Se você percebesse que o caminho dele é egoísta, destrutivo, nojento, você conseguiria virar as costas? Ou o apego emocional que a história construiu seria forte demais? Esse tipo de reviravolta em uma obra de ficção não serve só para chocar, serve para jogar na nossa cara uma verdade bastante desconfortável sobre nós mesmos. Quantas vezes, na vida real, a gente não faz a mesma coisa? A gente escolhe um lado, uma ideologia, uma pessoa para defender, muitas vezes sem ter todas as informações na mão. A gente se apaixona por uma narrativa, por uma versão da história que nos agrada, e depois a defende com unhas e dentes. A gente faz isso por orgulho, por costume, ou pelo simples medo de admitir que estava errado desde o começo. Pense nos grandes debates que vemos por aí. Muitas vezes, as pessoas não estão mais discutindo fatos, estão defendendo o herói da sua própria história pessoal. Elas se identificaram tanto com uma ideia, que qualquer ataque a essa ideia se torna um ataque pessoal. E aí, a verdade se torna secundária. O que importa é proteger o nosso lado, o nosso protagonista. É assustador perceber como a ficção imita a vida nesse aspecto. A gente se apega a uma perspectiva e fecha os olhos para todo o resto, mesmo que as evidências de um erro catastrófico estejam bem na nossa frente. Uma história que tem a coragem de subverter essa lógica, de mostrar que o herói era o problema o tempo todo, nos força a um exercício de humildade, nos força a questionar não só os personagens, mas a nossa própria capacidade de julgamento. Talvez o verdadeiro vilão não seja uma pessoa, mas a certeza absoluta, a convicção cega de que estamos do lado certo da história. Porque no final das contas, talvez não existam heróis ou vilões, apenas perspectivas diferentes, cada uma com suas próprias verdades e suas próprias mentiras. Agora, eu quero saber de você. Você já se pegou torcendo por um personagem em uma história? E depois, com o tempo, percebeu que aquela pessoa não era tão certa assim? E a pergunta mais importante: você assistiria a um anime, a uma série, que no final revela que o grande herói que você acompanhou e amou era, na verdade, o maior erro daquele mundo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se esse tipo de discussão te provoca, se te faz pensar, se inscreve no canal,
pra gente continuar questionando tudo junto. Valeu, e até a próxima!